Boa noite a todos. Para a aula magna, anunciamos a palestrante, a advogada, mediadora, autora de obras jurídicas e doutora em Direito Processual, Fernanda Tartucci, que ministrará a disciplina Processo Civil no Direito de Família, com o tema Atualidades Processuais sobre Alimentos. Com a palavra, doutora Fernanda Tartucci. Saudações, honra e satisfação estar com vocês aqui nesse belíssimo projeto da ESA, sempre líder, né, na busca de destaque sobre novos temas, agora com esse lançamento tão importante. E o meu tema, para quem vai atuar na advocacia civil, é um tema muito importante. Eu sempre digo, né, que quando a gente atua na área civil, vai ser muito fácil a gente ser chamada a atuar na área de família, em processos de família. Até eu tenho um livro que trabalha o assunto, né, é esse Processo Civil no Direito de Família, Teoria e Prática, que é um livro aqui que está na 6ª edição, 2022, e eu até falo disso, né? Fácil advogar em direito de família? Eu falo, bom, é fácil enquanto oportunidade, porque até no elevador, bobear, você vai ser chamado, vai ser chamada a dar uma consulta, ou algum parente, alguma pessoa conhecida vai querer explorar seus conhecimentos advocatícios, se você atua na área jurídica, se você estudou direito, para poder se beneficiar em relação ao tema. E o assunto dos alimentos é um assunto muito rico. Eu tenho tido a honra de atualizar esse livro, né, praticamente todos os anos, e sempre tem alguma novidade para falar sobre os alimentos. Então, é muito interessante que nessa pós-graduação, a ESA, né, da OAB Nacional, teve essa belíssima iniciativa de colocar o tema dos alimentos, que eu vou ter a honra, então, de ministrar, né, oportunamente, porque muitas pós-graduações que têm que dar conta de muitos temas da advocacia civil acabam aí, né, pensando ou só no direito material, direito civil, ou só no direito processual, né? Tivemos aqui, acabou de falar, o grande professor William Santos Ferreira e também o professor Paulo Lupon, né? Escutamos vários autores, né, e escritores e professores falando de temas tão importantes. Então, quando a gente vai pensar, o professor Beclaut também esteve com vocês, quando a gente vai pensar na advocacia civil, existe uma miríade, uma grande variedade de temas. E o tema dos alimentos é um tema que muitas vezes acaba ficando ou nas pós-graduações em direito de família, né? Às vezes não dá tempo de ter esse destaque para as ações de família. Então, eu elogio bastante essa iniciativa, né? A coordenação está de parabéns, assim como toda a ESA, que sempre tem projetos pedagógicos aí alinhados com os novos tempos e com novidades importantes. Como eu me empolgo muito com esse assunto, né, eu estava até olhando aqui, né, essa edição, essa 6ª edição do meu livro é a edição mais recente, falei: "Nossa, que livro grosso", né, eu fui olhar 535 páginas, eu falei: "Eu me empolgo muito". Então, como eu me empolgo demais, eu preparei um material aqui em PowerPoint, que depois eu vou disponibilizar no meu site, que é o fernandotartuso.com.br, tem lá uma aba de palestras e eu vou deixar esse material lá, ok? Então, eu vou compartilhar aqui são os meus localizadores na internet. Então, esse é o meu site, fernandotartuso.com.br. Meu e-mail pessoal, fetartuso.com.br. No Instagram, Fernanda Tartucci II, porque veio do 2, né, do segundo perfil do Facebook. Fernanda Tartucci no Twitter. E eu também tenho um canal no YouTube chamado Fernanda Tartucci, uma página de professor no Facebook, ou se quiser ser amigo no perfil Fernanda Tartucci 4. E tenho também um perfil no LinkedIn. Esse último LinkedIn eu tenho menos acesso, mas enfim, se quiser também, uma hora eu vejo e aí eu aceito as conexões, ok? Então, para quem quiser esse material da aula, eu vou colocar então lá na aba, né, de Fernanda Tartucci, vão ver lá materiais, né, de aulas, são palestras. E aí eu vou colocar esse material lá para vocês, para disponibilizar para quem se interessar por ele. Bom, então vamos lá, dando sequência, né, que o tempo voa. Um ponto muito importante que a gente sempre tem que lembrar é a necessidade de uma gestão adequada. O direito aos alimentos pode e deve ser objeto de ajustes entre as pessoas interessadas. E por que eu estou dizendo isso? Né? Eu sou da área do processo civil, eu estudo processo civil, mas eu também estudo mediação, eu também trabalho os meios consensuais. Então, até estava ouvindo o professor William Santos Ferreira falar sobre provas, né? Ultimamente fui fazer um levantamento de vários casos que eu tenho, e eu vi que a maior parte dos meus casos é finalizada com acordo. E não só dos meus casos, de alguns colegas também, porque muitas vezes existe esse chamado ao consenso muito interessante. Mas, além do Poder Judiciário incentivar muito o consenso, além do Código de Processo Civil ter várias regras sobre o consenso, na verdade, o que me move mesmo é o atendimento do interesse das pessoas que eu represento. Então eu penso, puxa, essa pessoa precisa visitar o filho, essa pessoa precisa acertar a pensão, eu vou remeter essa pessoa ao Poder Judiciário, né, para ter uma leitura sabe lá quando,
e, às vezes, mal filtrada, né, às vezes o juiz ali equivocado, dá um despacho diferente, fala: "Gente, despachou no processo errado". Enfim, trâmite judicial é longo, né, o tempo do processo, o senhor William Santos Ferreira começou falando do tempo do processo, então, para privar a pessoa desses desgastes, né, e permitir um acesso ao bem da vida, que é o que se quer, quando se pensa no processo, de uma forma eficiente, eu olho para o caso e falo: "Puxa, será que consensualmente a gente não consegue pelo menos uma parte disso?". Então, eu penso, e aí eu estou pensando no meu papel como advogada negociadora, ok? Não vou falar do papel de mediadora, até porque eu dividi um pouco as funções, né? Até o momento eu tenho feito mediação empresarial, então como mediadora eu atuo na parte empresarial, e na advocacia eu faço a parte de família, né? Com casos reduzidos, atuo até mais como consultora, mas pouquíssimo no contencioso. Por quê? Acho que é importante, né? Ficar bem claro aí, então quando eu estou falando aqui do direito aos alimentos, da advocacia, eu estou pensando como advogada, como é que nós vamos atender aos interesses das pessoas envolvidas neste conflito. Lembrando que os alimentos exigem aqui um cuidado muito especial. Eu, às vezes, vejo petição inicial, né? Eu sou advogada voluntária aqui na capital paulista, no Departamento Jurídico 11 de Agosto. O que, que é o 11 de Agosto, ou o DJ? A gente chama de DJ, né, Departamento Jurídico, porque ele era um departamento do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que é da Faculdade de Direito da USP. Então, em 1919, imagina, 1919, alunos idealistas da Faculdade de Direito falaram: puxa, as pessoas carentes não têm como ter acesso à justiça. Naquela época, 1919, não existia ainda, imagina, nem a Defensoria Pública, nada disso. Então, eles montaram uma associação, que era um departamento do CA, por isso departamento jurídico, para poder fazer aí esse atendimento à população carente. E eu encontro muito feliz, porque o estudante está ávido por aplicar o que ele está aprendendo, e as pessoas que não têm acesso à justiça também estão ávidas por poder aí, né, buscar os seus bens da vida. Então, o 11 de agosto, né, esse DJ, como a gente chama, existe desde 1919. Eu não estou lá desde tanto, né, também não sou assim tão antiga, mas eu entrei lá como estudante em 1999, 2000, e aí voltei como advogada orientadora em 2005. Então, imagina, tem mais de 15 anos que sou advogada lá. E eu brinco que eu aprendo muito com os trash hard cases, né? Porque são casos trash, difíceis. As pessoas que não têm acesso à justiça vivem apesar do direito. Uma hora tem que documentar, mostrar para o juiz, e é um sufoco, né? Mas eu sempre aprendo uma coisa nova, porque o direito parece que é muito formatado para as coisas muito óbvias, muito claras, e as pessoas que vivem apesar do direito vão precisar aí demonstrar em juízo situações difíceis. Então, é um aprendizado muito grande, né? E eu, enfim, estou sempre lá, né, dando essa assessoria jurídica. Então, os estagiários fazem atendimento sob a supervisão de advogados, e na hora de assinar as petições, eu e colegas advogadas e advogados assinamos, fazemos então esse trabalho conjunto. Então, eu sou uma associada desse departamento jurídico, né, como ex-aluna e hoje como advogada voluntária, colaboradora. E às vezes chega um estagiário, uma estagiária assim: "Ah, Fernanda, tem aqui uma petição simples para a gente, né, para você rever hoje, a gente subir no sistema para a gente distribuir. É só uma petição inicial de alimentos". Aí eu penso: só? Por que que ele está achando que é tão tranquilo?", né, porque o objeto da ação de alimentos vai envolver o trinômio: possibilidade de quem deve, necessidade de quem precisa e proporcionalidade entre esses 2 fatores, é o trinômio, né. E eu penso: "Puxa, será que é fácil mostrar as necessidades de quem pede?". É, pode ser, gastar não é difícil e demonstrar também pode ser viável. Possibilidades de quem deve, o devedor de alimentos, é fácil demonstrar? Aí, como o estagiário, né, disse que aquilo era uma coisa fácil, eu pergunto: "Ah, por quê? O pai da criança, o devedor, é funcionário público? Porque se for funcionário público e os vencimentos dele estão lá no portal transparência, bom, parece que a situação é mais tranquila, né?". E aí vira, o estagiário fala: "Não, não, não, vive de bicos". Ixi, mas vive de bicos, né? Quer dizer, não tem renda formal, é uma pessoa que trabalha com várias funções, que aparece. Ixi, Maria, como é que a gente vai demonstrar isso, né? E depois, uma proporcionalidade entre tudo isso. Então, o professor William Santos Ferreira falou bem da prova, né? Geralmente é muito difícil reconstituir todas as peças do quebra-cabeça, quanto gasta, quanto precisa, né? Mas, embora seja difícil provar em juízo, eles sabem muito bem, os pais dessa criança, vamos imaginar que são alimentos para criança, sabem muito bem a realidade de um e outro. Na verdade, eles se conhecem, eles sabem como era a vida juntos,
quanto mais ou menos aproximadamente a criança gasta, como que às vezes não é uma gestão muito clara, muito organizada, né, numa planilha, formalmente, né, formalizadamente, assim, sacada, mas é algo que eles podem saber. Então, embora seja difícil a gente documentar tudo isso, se você chamá-los para uma conversa, falar, não, lembra que eu precisava gastar com esse remédio? Ah, é verdade, esqueci do remédio. Então, numa conversa bem engendrada, uma negociação bem feita, é possível que eles consigam reconhecer pontos importantes e lembrar do foco principal, que a disputa sobre alimentos não deve ser desviada do seu propósito. Qual é a ideia da ação de alimentos? É que haja o reconhecimento de prestações, geralmente mensais, a pessoas necessitadas por parte daquelas pessoas, outras, que, segundo o sistema jurídico, precisam, com base na solidariedade, prover o sustento dessas pessoas necessitadas. Então, é uma demanda difícil, uma demanda sensível, que vai envolver pessoas necessitadas, que vai envolver resistências. Então, se for possível trabalhar a via consensual, isso vai ser muito importante. Então, eu quero começar essa nossa reflexão falando disso. A gente vai falar do processo? Vai, né? Mas o professor William bem falou das dificuldades probatórias, de várias camadas que a gente tem que analisar em relação a isso. Então, antes até de pensar nos aspectos processuais, é muito importante que a gente, como advogado, advogada, como pessoas negociadoras, tentemos ter em mente, eu estou num contexto pandêmico, qual era o cenário anterior? Eu vou insistir nos termos ajustados antes da pandemia? Se sim, eu vou considerar esse como plano A e o plano B. Se não for viável aquele pagamento, porque a própria guardiã da criança sabe que fechou o restaurante, né? Foi um dos negócios que mais fechou na pandemia e que, portanto, ele não recebe mais como ele recebia antes, quando ele tinha uma pizzaria. Será que teria um plano B? Bom, eu sei que aquele valor não está mais disponível, mas existem outras coisas. Agora ele está sem trabalho e eu estou trabalhando. Então, ele também pode ficar numa guarda compartilhada, cuidando dessa criança, alimentando, levando na escola, né? Agora que a gente está tendo algumas voltas, alguns movimentos, e um plano C. Então, essa minha ideia é a gente justamente ver as possibilidades e os limites, porque a gente fala assim, bom, ele que lute, fixou 2 salários mínimos e pronto. Bom, mas é viável, é factível isso, né? Então, veja, se não for factível, se for inviável, será que não é possível tentar negociar melhor? Talvez com a contribuição de advogados, de advogadas, porque o casal, a dupla conjugal, né, pensando então nos alimentos para uma criança, a dupla conjugal não deu certo. Então podem existir ranços, dificuldades recíprocas, mas e se houver a chance de, no nível advocatício, advogados, defensores, enfim, conversarem e alinhavarem, né? Então, pode ser que isso aconteça. E, às vezes, embora a gente esteja conversando, né, eu faço bastante isso, a outra advogada fala para minha estagiária, vamos entrar em contato com a outra advogada, né? Vamos pensar numa negociação. Às vezes trava. E ela fala assim, olha, na verdade, eu achei que ia fechar, mas agora a mãe da criança disse que tem um problema da convivência também, que ele está tirando fora do horário. Olha que interessante, às vezes o problema é de pensão, mas já que estamos discutindo os alimentos, que tal discutir outras coisas? Porque não está dando certo essa convivência familiar, essa visita, né? Ultimamente tem tido um questionamento da palavra visita. Imagina, o pai mora com a criança, todo mundo, né, é família, aí ele sai de casa, na hora que ele sai de casa, ele já vira visita, né? Na verdade, não. A gente tá falando de direito à convivência familiar. Por isso eu falo visita, agora eu faço assim, entre aspas, né? Mas, às vezes é assim, poxa, eu achei que a gente estava resolvido com a pensão, mas surgiu uma outra desconfiança em relação ao horário da convivência ou da visita. Podemos incluir isso? Podemos. Podemos. E olha que interessante, os conflitos de família geralmente são assim, tem vários aspectos envolvidos. Então, eventualmente, eu posso tentar uma mediação, né? Vamos trazer todo mundo, partes com suas advogadas, para uma mesa, né? Para que uma mediadora, uma pessoa mediadora aqui colabore para destravar o que está pegando. Talvez tenham que falar de momentos difíceis. Como assim, professor? É verdade. Uma vez eu tive um caso que envolvia também alimentos e tinha aquele velho dilema, né? Não deixa visitar, conviver com o pai porque não paga alimentos, né? E ele não paga alimento porque a mãe não deixa visitar, né? Então ficava esse jogo de empurrar, faz você primeiro, não, faz você, e ficava a criança esfomeada e sem a convivência familiar. Então, tentamos negociar, as partes ficavam impactando, então tá bom, vamos levar para mediação. Temos lá uma mediadora e eles começaram a conversar. E aí a mãe da criança falou assim: olha, eu vou ser bem sincera.
a gente pode até combinar aqui, mas eu não confio muito nele. Sabe por quê? Teve uma oportunidade em que ele ficou, a gente era casado ainda, ele ficou sozinho com essas crianças que eu fui trabalhar. Não sei o que ele inventou de ir no bar. Quase que teve um incêndio na nossa casa. E essas crianças começaram a mexer no fogão, e alguém conseguiu ligar, e quando ele chegou, meu fogão, enfim, já tinha levado um pedaço da minha cortina. Então, assim, eu fico muito amedrontada dele ficar sozinho com as crianças, porque é meio desmiolado, sabe? Quando eu morava junto já era desmiolada, imagina agora que não mora. Então, olha que interessante, tem uma resistência aqui. Mas, Arthur, isso não tem nada a ver com alimento. Será? Porque os alimentos representam uma concretização do dever de cuidado. Cuidar de uma existência digna. E cuidar também não envolve essa custódia física, né, essa atenção com as crianças. Então, para mim, tem tudo a ver. Né? Aliás, quando a gente usa mediação, a gente vê que tudo tem a ver com tudo. Né? Uma coisa que eu aprendi na vida, tudo é multifatorial. As coisas são, muitas vezes, formadas, né, como quebra-cabeça, com várias peças. Então, pode ser importante que eles tenham a chance de falar sobre isso. Olha, a gente depois falou sobre isso mais, você falava que eu ficava muito bravo quando eu falava disso, mas virou um tabu e eu não confio em você. Então, esse é um caso real, tá? Isso aconteceu na mediação. E aí, qual foi o problema? Era um assunto tabu. E na mediação, pode se conversar, pode. Bom, e aí? Não, então tá, vamos conversar, eu também preciso falar isso para você. Eu também fiquei aterrorizada, não quis admitir na época, porque sabe como é, né? Homem, né, meio tosco, assim, foi meio tosco, eu peço desculpa, perdão, eu te asseguro, eu garanto que eu nunca mais vou fazer isso, porque eu também morri de medo e eu não vou arriscar isso de novo. Então, muitas vezes esse pedido de desculpas, essa assunção de responsabilidade, está faltando na interação. E isso impacta nos alimentos, impacta na convivência, enfim, eventualmente em outros problemas também. Porque lembre-se disso, né? As interações humanas são embasadas também em confiança. Uma pessoa precisa confiar na outra. Então, é muito importante ter essa sensibilidade, que às vezes não dá para fazer exatamente como foi previsto antes, mas que a vida pode permitir essa versatilidade e, para isso, a advocacia, a defensoria, enfim, né? Quem está colaborando para dar voz às partes precisa estar atento aos movimentos consensuais, que podem ser muito produtivos. Bem? Bom, vamos lá. E um parcelamento, hein, Tartucci? A gente sabe que o Código de Processo Civil tem várias novidades interessantes e o CPC traz no artigo 916 algo interessante. Por exemplo, se for uma execução de alimentos que fala de um débito passado, que é sob pena de penhora, né, não são alimentos recentes. O Código diz, né, que no prazo para embargos, pensando então na execução de título extrajudicial, reconhecendo o crédito exequente e comprovando depósito de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários de advogado, o executado vai poder fazer o seguinte, ó, tô devendo aqueles 18 mil que eu não consegui pagar à época da pandemia e tal, eu vou depositar 30% dos 18 mil, 5.400, e vou pagar o restante em até 6 vezes, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês. Posso pensar nesse parcelamento? Bom, pensar você pode tudo, né? É livre ainda, pelo menos, brincadeira, é livre o direito ao pensamento. Agora, será que eu posso impor essa forma de pagamento? Então, vamos lá. Isso pode ser definido consensualmente? Opa, acordo, o consenso é poderoso. Se a parte credora aceitar, falar, quer saber? Isso aqui é mais factível, porque eu sei que ele não vai ter 18 mil para me pagar. Tá bom, vai, vou receber 5.400, estou precisando mudar de casa, vou dar de garantia no aluguel novo, vamos embora. Se a parte credora aceitar, maravilha. Se ela não aceitar, ixi, aí vamos para a lei. Não tem consenso? Vamos para a lei. O que a lei diz? Se for cumprimento de sentença, não se aplica. Né? Então, é muito importante isso. Quando a gente pensa nas opções, vamos lembrar, consensualmente, eu posso usar a lei como referência, mas obrigar as partes, nas minhas pesquisas, sempre os embargadores falam isso aqui, não pode porque é cumprimento de sentença, né? Nos casos de alimentos, que estão pensando, então, na execução de alimentos fixados ou objeto de acordo homologado judicialmente, ok? Então, lembre-se disso. É possível parcelar? Negociando bem, não há mal algum. Mas, em termos de imposição, os tribunais não têm sido muito favoráveis a esse entendimento. Eu até pesquiso esse tema faz tempo, como eu disse para vocês, né? Eu sempre fico atualizando o livro. Oh, meu Deus, derrubei um trem aqui. Eu sempre fico atualizando o livro e eu sempre pesquiso, né? Eu pesquisava antes da pandemia já. Falava, será que os juízes vão aplicar isso aqui? Já não gostava. Falei, pronto, agora temos a pandemia, um fato novo. Será que mudou o entendimento? E aí quero dar essa dica para vocês também. O contexto pandêmico nos gerou vários desafios, né? Inclusive para a advocacia, todas essas atualizações tecnológicas,
né, o professor Vamber falou disso também, né, nós advocacia vamos ter que nos repaginar, já estamos nos repaginando, né, a gente aprendeu a lidar melhor com essa interação online, a gente via assim meio como um patinho feio, não, online não é legal, hoje a gente teve que aprender a se comunicar online, e veja quanto a gente aproveita em termos de remoção de barreiras geográficas, a gente consegue muita coisa. E aí eu falei, puxa, será que no contexto pandêmico esse parcelamento pode ser uma saída, né? E aí eu lembrei de uma outra coisa que eu já aprendi durante a vida, que é a seguinte, então, um aprendizado que eu já contei para vocês, tudo é multifatorial, e segundo, mentalidades demoram muito a mudar. Então eu pensei, se os embargadores antes da pandemia achavam que não era legal aplicar isso aqui em cumprimento de sentença mesmo de alimentos, acho que não vai adiantar você pensar em 1 ano e meio, 1 ano e 10 meses, quase 2 anos de pandemia para eles mudarem de ideia. E acertei meu chute. Eu não costumo ser boa de chute, mas nessa eu acertei. Por quê? Os desembargadores que não gostavam continuam não gostando mesmo da pandemia. Aliás, o argumento pandêmico não sensibilizou muito, né, vários dos desembargadores dos tribunais que eu pesquisei, tá? Então fiquemos atentos. Vale conhecer o CPC e por isso essa ideia do curso é maravilhosa, atualização, ter um repertório de opções, mas lembrando, né, que existem limites. Então, como eu tenho a regra que não aplica cumprimento de sentença, sendo cumprimento de sentença de alimentos, nada feito. Bem? Bom, o que pode ser pedido, né? Vamos lembrar, então, aqui da possibilidade de prisão, do encarceramento, que dá uma emoção a mais nas demandas alimentares. Havendo um crédito que permita o pedido de cumprimento ou de execução sob pena de prisão, pode-se pleiteá-la. Mas e se ela não for apta a gerar efeitos coercitivos? Essa pergunta, inclusive, ela é nova, ok? Porque geralmente a prisão é a coerção máxima. Como assim, Tartuce? A pessoa não vai ter medo de ser preso? Pode, existe isso? Olha, só para não falar, vou contar um caso peculiar para vocês. Antes da pandemia, ok? A gente trabalhou num caso na assistência judiciária em que a criança credora era muito necessitada, o pai da criança também era muito pobre, então, enfim, né, o valor da pensão era baixo, mas assim, era um horror. E aí, o pai da criança, a gente estava representando o pai dessa criança, nesse caso, e aí ele falou assim: mas eu não tenho dinheiro, eu vou ter que ser preso? Não, a gente vai mostrar, né, que não é um inadimplemento voluntário que você quer e inexcusável, não tem desculpa. Você não tem recursos, está numa situação de miserabilidade, né? E aí ele falou o seguinte: mas deixa eu fazer uma pergunta, doutora, uma pergunta que sempre fazem. Se eu ficar preso 30 dias aí, minha dívida está paga? Né? Então, essa dúvida sobre se o encarceramento, né, vale o show, quer dizer, está pago? A resposta é não. Vou cumprimentar até no Código de Processo Civil isso, né? Estou falando do parágrafo 3º, parágrafo 4º. O cumprimento da pena não exime o pagamento da pena, não tem que pagar, claro, né? Está um parágrafo do artigo 528. E aí ele fala, bom, mas eu vou ficar preso, então? Se o juiz não aceitar a nossa justificativa, né, e aí que eu quero fazer um breve parênteses, o CPC piorou a vida do devedor de alimentos, porque hoje ele fala, né, no 508 parágrafo 2º, que somente vai ser considerado justificada a dívida se for comprovada a impossibilidade absoluta de pagar. Olha que fogo, comprovação de fato que enseje a impossibilidade absoluta de pagar. A gente não gosta da palavra absoluta, né? Nós, do direito, gostamos do depende, o caso vai dizer, tem que analisar cada caso. Absoluta? O que vai ser absoluto? Então, Fabio, olha, se o juiz pegar um juiz linha dura, e tem bastante, juíza também, fica encarcerado e fala, doutora, mas aí eu fico preso e eu vou comer 3 vezes no dia? Vai, né? Alimentação. Então eu vou comer mais preso do que solto, né? Eu conto esse caso, que foi o único caso que eu vi de prisão fechada que não adiantava, porque ele achou bom ficar preso, então também era um esfomeado, né? Além da parte credora ser esfomeada, o devedor também era. Será que vale a pena aprender nesses casos em que não tem o que fazer? Porque a ideia da execução, e no caso dessa sanção máxima, é que seja uma coerção indireta, né? Eu estou querendo aqui que, por conta do medo da prisão, ele faça o corre, né? Corra e busque recurso. Agora, se eu não tenho de onde tirar, saculeja, não cai nada. Será que vale a pena aprender? Será que é voluntário e inexcusável, como diz a Constituição Federal? Minha impressão é que não. Então, a filtragem deveria funcionar melhor, mas não funciona. Tá? Então, até o contexto pandêmico, a gente falava, não, prisão regime fechado, sempre funcionou bem, mas aí veio a pandemia. E a pandemia gerou este problema. Será que dá para encarcerar as pessoas no contexto pandêmico, esse vírus aleatório, né?
Às vezes você tem pessoas jovens, 16 anos, que não resistem ao vírus e uma idosa de 62 sobrevive. Não dá para entender, né? Além de tudo, é um vírus aleatório, altamente contagioso, que gera aí, né, impactos muito grandes, sequelas. Vírus danado. Esse coronavírus realmente, né, é um vírus incrível. Então, o que aconteceu na pandemia foi que a técnica executiva master que a gente tem no CPC ficou em xeque, né? O que diz o 528? No cumprimento de sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixa os alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar, provar que já pagou ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, né? Então, esse é o guarda-chuva aqui, né? O artigo no seu caput. E diz aqui o parágrafo 3º. Se o executado não pagar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, decretar-lhe a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Okay? Essa regra é clássica no sistema, a gente já tinha essa regra no código anterior, no CPC de 1973, era o antigo artigo 733. E agora, então, né, foi praticamente reproduzido aqui neste parágrafo 3º do artigo 521. Bom, o parágrafo 4º diz que a prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Então, iniciou a pandemia, a Defensoria Pública já se mobilizou, né? Como assim vai ficar preso? Então, eu me lembro claramente, se você for lembrar o início do contexto pandêmico, foi março de 2020, eu me lembro claramente do dia 19 de março, embora dia 15 já estivessem falando, né? 19 de março foi uma sexta-feira, foi o último dia que eu fui andar no parque que tem aqui próximo à minha casa, que eu sempre gosto de prestigiar, né? E era aniversário do meu irmão, Flávio Tartucci, civilista, né? Também atua na área jurídica, um grande professor, enfim. E eu fui, Flávio, mas será que esse negócio vai durar muito? Eu me lembro claramente, então, dia 19 de março de 2020. E mais ou menos nessa mesma época, 18 para 19, começaram movimentos da Defensoria Pública do Estado do Ceará pedindo uma, um habeas corpus, acho que foi a ministra Nancy Andrighi, para dizer, olha, não pode encarcerar esse vírus novo. A gente não sabia, nem andava de máscara na época, né? A gente não sabia ainda o perfil, como que ele era, enfim, contagioso, mas como. Então, foi dado um habeas corpus, né? E aí, a Defensoria Pública da União pediu a extensão desse habeas corpus para todos os estados, e aí o ministro Sanseverino do STJ também deferiu. Então, a gente começou a ter essa recomendação de prisão domiciliar, porque, né, a ideia seria justamente proteger a vida também do alimentante, ok? E aí, depois dessa decisão, veio a recomendação 62 de 2020 do CNJ, que no artigo 6º recomendou aos magistrados com competência civil que considerassem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Essa recomendação foi sendo renovada várias vezes, né? A última que eu vi foi a 78 de 2020. Olha, vamos renovando isso aqui, porque a pandemia tem as ondas, tem as suas fases, e a situação é delicada, ok? Recentemente, tivemos uma outra recomendação que agora vai ter a tendência de virar o jogo. A recomendação 122 de 2021 do CNJ, que diz o seguinte, olha, considerando todo um quadro, ela tem vários considerandos, tá? Depois veja lá, no site do CNJ você acha facinho. Recomendar aos magistrados dos tribunais de justiça dos estados e do DF que forem analisar pedidos de decretação de prisão do devedor de alimentos e considerassem o contexto epidemiológico local e a situação concreta dos casos no município e da população carcerária. B, o calendário vacinal do município de residência do devedor de alimentos. Em especial, já lhe foi ofertada a dose única ou todas as doses de vacina? E, C, eventual recuso do devedor em se vacinar, como forma de postergar o cumprimento da obrigação alimentícia. Então, ele também não pode se beneficiar da própria torpeza. Então, olha que interessante, né? Nós tivemos, então, inicialmente, uma prisão domiciliar recomendada. Eu faço parte do IBDFANT, do Brasil de Direito e Família, e eu faço parte da diretoria, sou presidente da Comissão de Processo Civil. Então, eu faço parte do grupo da diretoria, é muito interessante, a gente tem pessoas do Brasil inteiro. Aliás, o IBDFAN todos os dias manda um boletim informativo, né, de jurisprudência, com 3 acórdãos
legais que ele indica, né, para a gente estar sempre atualizado. Então, é muito bom ser associado ao IBDFAN, eu recomendo fortemente, né, para todo mundo interessado em direito, nos movimentos familiares. E eu estava, então, né, comentando que eu faço parte de um grupo do IBDFAN. E assim que saiu a recomendação 62, a gente tem alguns magistrados, né, no grupo, e um deles falou assim: eu não vou aplicar isso aqui, não, porque prisão domiciliar, com esse coronavírus, muita gente já está se sentindo presa, então eu vou premiar o devedor de alimentos e o credor vai ficar esfomeado. E a gente viu isso na mídia, mostraram muitas situações de mães com seus filhos, né? As mães perderam seu trabalho, não tinham condições, então, de fazer a sua renda. Quando recebiam pensão, pagavam aluguel, e olhe lá, né? Quantas vezes vimos matérias que foram de cortar o coração, mães dizendo na TV: olha, eu ponho meu filho para dormir cedo e acordar tarde, porque assim pula a janta e o café da manhã, ou pelo menos uma das duas, porque eu só consigo dar uma refeição por dia. Então, a gente vive esse quadro horrível. O Brasil sempre foi um país de grande desigualdade, e agora, né, tivemos ainda esse incremento da miséria por essa vulnerabilidade absurda que o contexto pandêmico gerou. Então, o que aconteceu com essa prisão domiciliar? Alguns juízes decretaram, aceitaram a recomendação, alguns falaram o seguinte: olha, eu acho meio chato isso aqui. Mas a advocacia, e olha o papel da advocacia que é importante, a advocacia deu uma saída ou teve uma ideia interessante. Eu vou confessar que no começo eu até falei: nossa, que estranho. O que as advogados começaram a fazer? Para o seguinte: olha, prisão domiciliar? Não, obrigada, não quero. Mas, excelência, eu quero te pedir o seguinte: não decreta domiciliar. Decreta o regime fechado, como está no CPC, mas suspenda o cumprimento disso. Então, você vai fazer o seguinte, excelência: você vai dizer que ele não pagou, que não é justificado, que ele está preso, mas o cumprimento da pena de prisão em regime fechado ficará suspenso até o momento em que for possível prender. Com isso, ele sabe que haverá perspectiva de prisão se ele não pagar. Então, ele vai ter um incentivo, coerção indireta, meio, né, de execução indireta, para que ele pague. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei olhando aquilo, né? Até conversei com alguns advogados e falei assim: mas vocês acham isso interessante? Porque, né? Como é que faz? Aí elas falam o seguinte: Fernanda, mas é melhor do que a domiciliar, porque a domiciliar vai rir na cara da criança, na cara da mãe da criança. Ah, domiciliar, obrigada aí, hein? Agora estou em casa com mais propriedade ainda. Então, esse é um ponto interessante. Eu falei: bom, a advocacia até tem razão, né? Se as advogadas estão dizendo que isso faz sentido e que isso pode ser um incentivo ao pagamento, vamos lá. Então, muitos casos são de processo em que tem prisão decretada, só esperando que o contexto epidemiológico melhore. E agora, então, essa recomendação está dizendo o quê? Mandem bala, podem avaliar os casos. E é muito interessante essa recomendação. Por quê? Porque quando começou a pandemia e veio a história da prisão domiciliar, eu escutei de muita gente o seguinte: ah, agora a prisão civil no regime fechado já era, não volta mais. Depois, mesmo que a pandemia acabe, o pessoal vai continuar só no domiciliar. E eu falava: será? Lembrando, tudo é multifatorial, mentalidades demoram a mudar. Eu pensei: acho que não. Eu acho que assim que tiver chance, vai haver sim o retorno da prisão. Na verdade, acho que essa situação da pandemia nos gerou a necessidade de ir para vários caminhos. Os cursos mesmo, por exemplo. Antes da pandemia, fazia vários cursos presenciais, encontrava vocês, a gente tirava foto, né? Enfim, lançava livro, tudo era muito legal. Agora, com a pandemia, estamos aqui na Via Online, iniciativa excepcional. Estou falando com vocês de vários locais do país, né? Depois, se puder, escreva aí no chat, quando for possível, no chat do YouTube, né? De onde vocês falam, para eu saber de onde vocês estão. Mas a verdade é a seguinte: quando puder, nós não vamos nos eventos presenciais? O que vocês acham? Né? Vamos fazer eventos híbridos? Vamos, mas Tartu, você prefere ficar na sua casa ali e tal, fazer, ou você quer ir lá para Brasília, para Natal, para João Pessoa, encontrar as pessoas? Então, com saudade também de viajar. Então, me parece que a gente ainda vai ter uma fase, quando for viável, quando for mais segura, que está demorando, né? A gente vai, nossa senhora, dar um tempo do online, né? E a mesma coisa, tudo que a gente usou na pandemia como necessário, me parece que não vai ser objeto de apego, não. Acho que vai haver, sim, uma tentativa de retorno à realidade anterior. Embora, né, se fala em um novo normal, acho que é uma expressão complicada. O meu irmão Flávio Tartuso, por exemplo, fala assim: não, não é novo normal, né? Esquece o normal, é outro paradigma. Ele acha que nunca vai voltar ao que era antes.
né? O Flávio é uma das pessoas mais otimistas, né? Mas ele estuda bastante o Covid, as pandemias, né? Que geralmente demoram muito tempo. Então, a gente tem sempre um contexto sensível. E o sistema jurídico é muito curioso, porque ele não é preparado para calamidades públicas, né? Para situações como essa. Então, a gente vai tentar aqui amoldar, vamos dizer assim, né? Ter que amoldar os institutos jurídicos a situações novas. Então, agora temos esta abertura, ok? Então, olha que interessante. A advocacia vai ter que atuar nos casos em que os processos têm suspensão de prisão, na verdade, e que estava esperando voltar, peticionar, indicando isso aqui, excelência. Isso já está acontecendo. Na capital paulista, por exemplo. A capital de São Paulo ela é considerada um dos sucessos de vacinação. Eu estava vendo números recentes, mais de 90% da população adulta está vacinada. Né? Então, olha que interessante. Se a gente for olhar para a resolução do ministro Fux, ele fala isso, dá uma olhada aí no contexto, né? Olha aí o contexto epidemiológico local. Olha só, como é que está a situação concreta dos casos no município? Na capital de São Paulo, diminuindo. E a população carcerária? Ah, tem que buscar esses dados. Como é que está? Não, está baixo também, está bem mais tranquilo. Né? Como é que está o calendário vacinal? Ah, o dever de alimentos tem quantos anos? Ah, tem 40 anos. E já teve segunda dose há muito tempo, daqui a pouco já tem a terceira, se quiser, né? Dose de reforço. Então, veja, mas ele não quis se vacinar, por quê? Né? Não, quis se vacinar sim, em São Paulo. E esse é um ponto interessante também, né? Em outros países tem mais resistência em se vacinar. Essa recusa em se vacinar existe em todo lugar do mundo. Às vezes, tipo assim, é só no Brasil mesmo, muito me admira. Não tenhamos síndrome de vira-lata, viu? Nosso direito de família é bem evoluído, né? A gente tem várias iniciativas que tem no Brasil. E o Brasil está dando aí um bom exemplo em termos de vacinação. A gente tem uma cultura que valoriza a vacinação. E assim deve ser, porque senão a gente corre o risco, né? A gente sabe de expor muito mais gente. Então, fiquem atentos a isso, é uma recomendação interessante, recente, e que cada caso, então, vai ter essa análise. Eu já estou vendo casos aqui na capital paulista de pedidos sendo feitos, demonstrando esses elementos, e juízes defendendo, dizendo, beleza, vamos então expedir o mandado de prisão. Então, né, estou falando aqui em dezembro de 2021, já começa a ser uma realidade. Claro que isso é flexível, claro, né? A única coisa certa na vida é a impermanência, justamente a chance de mudança. É claro que pode mudar. Temos uma variante Omicron, né, que está nos causando aí estranhamento, dúvidas, porque é mais contagiosa, embora menos grave em termos de morte, mas já começa a morrer gente. Tudo isso está sempre em constante revisão. Mas a gente tem tido algumas janelas de tranquilidade mesmo na pandemia. Por isso é muito importante saber os contextos e, claro, fundamentar a luz de cada situação concreta que está sendo, né, vivenciada em cada local. Tudo bem? Então fiquem atentos aí. Recomendação 122, salvo engano, ela é de novembro de 2021, bem recente mesmo, esta recomendação. Bom, uma questão que também surgiu na pandemia diz respeito à conversão ou à flexibilização de procedimentos em execução e cumprimento de sentença de alimentos. Por exemplo, imagine em relação ao mesmo período de inadimplência. Né? O pai não pagou de março a maio. E eu estou fazendo, né, esse pedido em maio, junho. Então, eu estou dentro daquela janela do 528, parágrafo 7º. Os 3 meses anteriores à propositura permitem que eu peça a prisão. Tudo certo. Posso começar a formular requerimento de prisão e pedir para mudar para penhora e depois voltar para a prisão? Então, olha que interessante essa pergunta, né? Essa é uma pergunta interessante, por quê? Porque conversão, Tartuso, converter você pode, posso. Eu comecei de prisão e quero ir para penhora, posso, posso. Eu tenho essa disponibilidade processual, mas o que eu quero não é isso. Eu quero fazer o seguinte, isso começou a pegar na pandemia. Vamos lá, vamos voltar então ao caso. Veio a pandemia, recomendação prisão domiciliar. As advogadas atuantes em família falaram, o quê? Prisão domiciliar? Obrigada, não. Quero que fique prisão em regime fechado, suspensa até o contexto epidemiológico permitir a prisão, o encarceramento em regime fechado. Beleza. Só que isso começou em abril, maio de 2020. Passados alguns meses, falaram, bom, e aí? Pô, tá tudo parado, né? Essa pandemia não vai embora, a gente achou que ia acabar. Eu sempre brinco isso, a quarentena, achei que era 40 dias, me enganaram, quarentena nada, né? Muitos e muitas dezenas de dias. Pois bem, e aí? Vai ficar paradão aí? A criança esfomeada, o devedor não pagando. Que tal eu pedir Bacen-Jude, busca de patrimônio, ver qual é?
Não é, Tartuce, é fácil, você faça a conversão do rito de prisão em penhora. Pô, mas eu vou pedir a penhora e vou perder a prisão? Eu não quero perder nada, né? Aqui eu lembro Norberto Bobbio, a era dos direitos, ninguém quer abrir mão de nada, todo mundo quer tudo. Mas aqui até de uma forma fundada, né? Aliás, dizem que Freud perguntou: "O que querem as mulheres?" Perguntaram para Freud: "O que querem as mulheres?" Tudo, né? Mulheres têm bom gosto, né? Como as pessoas na era dos direitos. E claro, a gente quer contemplar o máximo de interesse possível, né? E a mulher luta muito para que isso aconteça, né? Não é brincadeira, não. Pois bem, é, quando eu tenho que fazer o pedido de conversão, eu estou abrindo mão da prisão. E é justo isso? Eu vou ser prejudicado por causa de uma pandemia? Então, o que, que eu quero? E isso a advocacia também começou a fazer. Excelência, estamos com a prisão suspensa e tal, mas vamos dar uma pesquisadinha aí para ver se a gente acha patrimônio? Vai que, né? E alguns dizem assim, não, tumulto processual. Ou você fica aqui na pena de prisão, ou você converte. Os dois não pode. Mas será que não pode mesmo? Por quê? Eu não estou tumultuando nada, o processo está parado, está suspenso. E eu vou buscar bens. Se localizar bens, bom, se localizar bens, aí vai ser interessante. Por quê? Porque aí sim eu vou poder tomar uma decisão melhor informada sobre o contexto. E aí eu falo, tá bom, excelência, então agora eu quero converter. Vi que ele tem bens, eu vou abrir mão da prisão. Agora, sem saber se tem bens, eu vou abrir mão da prisão, e aí acaba a pandemia, e aí não vou receber valor algum. Então, quando começou a pandemia, eu fiquei me debruçando. Falei, o que nós vamos fazer? É isso aqui, flexibilização procedimental. Sim, eu disse, tem que ser possível, porque senão a gente vai ter um limite muito grande para as pessoas. E aí o credor de alimento vai receber zero, já estava recebendo zero e agora fundada ainda numa visão fechada, inflexível do sistema, né? E aí eu falava isso em aulas, em palestras, e encontrava muitos juízes falando, pesquisa pode, mas penhorar não. Até que no final do ano passado eu comecei a encontrar alguns acordos, tá? Então, do Distrito Federal, sim, né? Era justamente um caso em que houve a suspensão do encarceramento por causa da pandemia, e aí pediu-se a adoção de atos expropriatórios, excepcionalidade justificada pelas circunstâncias, né? E aí entendeu o DF, no quadro extraordinário vivenciado, em que as relações jurídicas foram amplamente impactadas, torna-se imperiosa, sobremaneira, que a atuação do judiciário seja pautada de forma que as decisões proferidas possam assegurar a observância de princípios e garantias constitucionais. Enquanto a acumulação de procedimentos possa dar aso ao tumulto processual, sobreleva-se o direito de a criança recorrente receber o seu crédito alimentar indispensável à sobrevivência, especialmente em razão do período de normalidade vivenciado e o esvaziamento momentâneo do principal elemento coercitivo da execução pelo rito da prisão, sem que isso implique a conversão do rito de prisão para o de penhora. Então, esse foi um caso, né? Justamente o TJDF. Eu falei que era 2020, na verdade, ele é de fevereiro de 2021. O outro que encontrei foi do TJ de São Paulo, também a mesma coisa, prisão civil suspensa, né? A decisão suspendeu a ordem de prisão, mas indeferiu o pedido de penhora online. E aí houve resignação do exequente. E aí entendeu, né, o desembargador Carlos Alberto de Salles, professor da USP, né, também um grande estudioso de processo, a suspensão, no caso, se deu em razão das medidas sanitárias. Haveria possibilidade de tentar o pagamento da penhora online. Eventuais valores penhorados vão ser descontados do remanescente se existir. E aqui é que é legal, ó, para a decisão sobre o prosseguimento da execução por prisão futuramente. É isso. Eu quero poder decidir depois. Opa, deixa eu passar aqui. Decidir futuramente sobre isso, não agora. Agora não é hora de decidir sobre isso, ok? Apesar dessa decisão, ainda havia algumas decisões dizendo, não, olha, não pode já determinar, mas quase, vai, eu deixo você fazer pesquisa, alguns acordos dizem isso, não, fazer pesquisa pode, mas já penhorar não, você vai ter esse tumulto. Primeiro que eu falei esse tumulto processual, é uma palavra, uma expressão que aparece muito, tumulto processual. Mas cá entre nós, eu acho que não precisa ter tumulto processual. Você fala letra A, com relação ao pedido de penhora, você está acontecendo. Letra B, com relação à prisão. E cá entre nós, isso já acontece quando a prisão é cumprida, ele não paga e eu converto para penhora. Então, essa história de que vai ter um tumulto processual, eu acho que ela é mais teórica do que prática, né? O advogado pode dividir, até falo isso no livro, né? Ele pode dividir em itens A e B, o A quanto a penhora, B quanto a prisão. Eu acho que não vale a pena por causa de uma suposta organização processual
que isso seja visto como adequado, certo? Pois bem, a questão chegou ao STJ e o STJ, primeiro, num voto da ministra Nancy Andrighi, disse que sim, que é possível você usar várias medidas coercitivas. O professor William Santos Ferreira não citou? 139, inciso 4, várias medidas subrogatórias, coercitivas, mandamentais. E também é possível, nesse contexto, você, né, reconhecer essa possibilidade de que haja depois a chance de decisão. Eu também vi depois um acórdão, acho que do ministro Belize, no mesmo sentido. Então, hoje, vamos pensar, falando de dezembro de 2021, já está bem mais tranquila a situação. E aí, você pensa, bom, professor, então essa outra falou, está falado. Então, o sistema de precedentes que foi engendrado no CPC de 2015 é um sistema que quer justamente evitar decisões muito diferenciadas, né, em casos semelhantes. Mas será que essa decisão vai virar um precedente? Eu até acabei de fazer um comentário para uma revista. Eu falo um pouquinho disso nessa edição, na sexta edição do livro, né? Eu falo, olha, tem essa decisão dizendo que pode ter várias iniciativas executivas dentro do mesmo processo. Ela foi citada, por exemplo, no Acórdão de Minas Gerais. Então, parece que está usando como precedente, como decisão anterior exemplar, que serve para casos semelhantes. Mas também tem decisões que ignoram totalmente esse acórdão. Então, para saber se uma decisão vai ser qualificada como precedente, um precedente qualificado, né, o CPC dá as dicas, né, da origem de alguns acórdãos, claro, acórdão da Corte Especial, mas quando é de turma, né, um precedente persuasivo, um precedente qualificado que vai realmente ser aplicado, eu vou ter que ver se essa decisão vai ganhar esse destaque sendo reproduzida, sendo invocada como precedente em outras decisões. Aliás, o que é um precedente? Existem várias discussões sobre o que é um precedente. A gente, no processo de tédio, não padece, né? Quando é que um acórdão tem a vocação ou não para se tornar um precedente. De qualquer maneira, é importante isso, né? Eu até falei, puxa, a Corte Especial vai ser importante que a Corte Especial analise. Mas agora temos a recomendação 122 de 2021 do CNJ. Então, talvez nem precise a Corte Especial analisar isso. Por quê? Porque vai voltar ao rito da prisão? Porque agora aqueles processos que estavam parados vão ter esses despachos, essas decisões de determinação de encarceramento, e aí a técnica executiva master, que a chance de encarceramento vai ser aplicada. Então, isso já está acontecendo. E esse também é um ponto importante, acho que é o terceiro aprendizado que eu quero deixar para vocês aqui. Meu tempo está acabando, estou de olho aqui. Eu falei então alguns, né? Tudo é multifatorial, mentalidades demoram para mudar. E terceiro, a realidade é heterogênea. Você vai encontrar de tudo por aí. Aqui na capital paulista, tem juiz, como eu disse, já vi decisões de primeira instância, o juiz fala assim, manda prender. Eu estou vendo a recomendação do Fux, São Paulo está tranquilo, manda bala. Em outros processos, fala, não, 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 não. Agora tem a Omicron, que é uma variante nova, e agora tem uma pandemia de gripe, influenza. Não, 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 não. Outros falam assim, o quê? Que recomendação? Que gripe? Não, não, deixa esse processo como está, né? Está tudo parado. Então, você sempre vai ter várias situações acontecendo ao mesmo tempo, em vários locais. O que vai mudar? Tudo é multifatorial. O papel da advocacia, o papel da defensoria é essencial. Essas grandes instituições que vão otimizar, que vão fazer requerimentos, que vão fazer pleitos. Então, conhecer o sistema jurídico para poder otimizar a sua aplicação é essencial, porque se você tiver esse conhecimento, você vai conseguir pleitear. Lembre que a jurisdição é inerte, ela não faz nada a não ser que seja provocada. Então, cabe a nós, na advocacia, assim como aos defensores, as defensoras públicas, atuar para fazer os pleitos adequados, para que as pessoas possam vivenciar, nessa árdua situação de pedir alimentos, os melhores resultados possíveis. Claro que não somos milagreiros, não dá para fazer milagre, mas o sistema jurídico tem muitas ferramentas e cabe a nós, né, sempre estar atualizados, atualizadas, para tentar realmente pedir a aplicação das ferramentas certas no momento adequado. É claro que o estudo vai ser muito importante para tudo isso. Então, meu tempo, estou vendo aqui, acabou de se esgotar, e eu agradeço muito aqui o convite da ESA, estou aqui à disposição, né, enfim, no curso, e espero aí ter oportunidades valiosas como essa para que a gente possa discutir. E voltando para o presencial, será muito bom. Me falem, professora, te vi naquela palestra da ESA, da pandemia. Você falou, professora, dos encontros. Aqui estou eu vou ficar muito feliz. Oh, que beleza, evoluímos.
escapamos do vírus e, se Deus quiser, estaremos juntos. E eu desejo, então, né, já que estamos em dezembro de 2021, a gravação original aqui, desejo excelentes momentos adiante, boas festas e muita saúde para você e quem você ama. Obrigada. Rangel tem a palavra. Agradecemos a brilhante palestra da doutora Fernanda Tartus e agradecemos a participação de todos no evento Atualidades da Advocacia Civil, ciclo de palestras que reuniu aulas magnas de lançamento do programa de bolsas assistenciais de pós-graduação em Advocacia Civil. Boa noite a todos.